Estamos chegando no final do ano e é festa para todo lado, né? Dia 23 é o dia da nossa festa, confraternização de final de ano, e também nós estaremos realizando 26 batismos, amém? Amém? 26 batismos. Eu quero dizer para os irmãos que esse ano tem sido realmente o ano da frutificação, amém? Em nome de Jesus. Eu queria dizer para você, meu querido, aí o pessoal vai sentar, tranquilo, que tudo aquilo que nós declaramos diante de Deus, e tudo aquilo que nós em oração buscamos, e nos colocamos diante do Senhor, a palavra de Deus diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. E no mesmo texto de Efésios, diz assim que o poder tão grande que está dentro de nós, é o poder da ressurreição do Senhor Jesus. Eu fico pensando, quando o Senhor Jesus ressurgiu dos mortos, todo aquele alvoroço na terra, tudo aquilo que aconteceu, a pedra sendo removida, a glória do Senhor ali naquele lugar, os anjos aparecendo, e eu fico pensando, que grande poder nós temos dentro de nós, pela pessoa e pela presença do poderoso Filho de Deus que está em nós. Eu queria dar um recado aqui, para que ninguém fique em pé no fundo da igreja, todo mundo sente, por favor. Há irmãos que são responsáveis na introdução, e todo mundo, por favor, sente, ok? Eu queria dar o recado aqui, o seguinte, está passando um livro, esse livro é o livro de presença, ele está passando de mão em mãos aí, cada membro da igreja deve assinar, coloque a numeração e assine. Este livro é o livro de presença da Assembleia Extraordinária, que vamos realizar às 9 horas da noite, hoje o culto termina às 9 horas, e também está passando a prancheta, aonde você pode colocar o nome de uma pessoa da família, mais a quantidade de pessoas que estarão participando da nossa festa. Por favor, coloque as imagens do Clube do Banespa aqui, por favor, aonde nós vamos estar celebrando neste final de ano os batismos, e vamos também a recepção dos novos membros. Nós estaremos recebendo no dia 23 à noite, 30, 40, nós estaremos recebendo 40 novos membros na igreja no dia 23. Irmãos, nós falamos em 150 novos frutos, e eu não fiz nenhum levantamento a respeito disso, mas o importante é que temos um alvo. Nosso alvo é, qual é o nosso alvo? Mas nós temos um alvo aqui dentro de Mirandópolis. Nosso alvo não é encher a igreja, nosso alvo é esvaziar o inferno, em nome de Jesus. Nosso alvo é ganhar o maior número de almas para Jesus, que Deus tem colocado diante de nós como desafio. E quando nós falamos, às vezes nós estamos preocupados, como que vai ficar isso daqui? Não se preocupe com isso. Nosso alvo aqui não é encher a igreja, nosso alvo é ir lá e saquear as almas que estão na mão do inimigo, e pregar o evangelho. E eu estava dizendo ontem, que agora em fevereiro nós vamos começar o nosso ônibus, o ônibus que vai começar em fevereiro, nós já estamos acertando os detalhes, e esse ônibus ele irá circular nos 4 cantos da cidade, saindo daqui a 15 para 7, estando aqui às 7h30 e fazendo o percurso inverso, para levar muitos irmãos que estão vindo de longe, e há muitas pessoas querendo participar da igreja, vir aqui cultuar a Deus, e nós vamos estar aí panfletando na cidade, e para começarmos o ministério de ônibus, o ministério de trazer as pessoas aqui na igreja, para que ela tenha um tempo com o Senhor, e ela possa se encontrar ou encontrar-se com Deus. Então, na prancheta você coloca o nome,
e a quantidade de pessoas, por favor, as imagens que eu estou pedindo aí. Já foi? Tá ok, já foi. R$ 10 por pessoa, vai começar às 8 horas da manhã e o batismo será às 9 horas da manhã. Às 9 horas da manhã, 26 novos irmãos, às 9 horas da manhã. Se há alguém ainda que não entregou a documentação, não assinou o pacto ainda, que a gente ainda não trabalhou como fizemos ontem, por favor, procure, fique de pé, Adriano. Você talvez tomou decisão nessa semana, fez a classe, tudo de discipulado, procure o Adriano ainda hoje para entregar a documentação, para a gente fechar essa questão, tá? Então, domingo, às 8 horas da manhã, o batismo será às 9, porque muitas famílias estarão viajando, e à noite nós estaremos recebendo esses 40 novos irmãos aqui. Queremos pedir a todos os irmãos que são líderes de célula, que recolham os valores das camisetas, por favor, para a gente acertar com a empresa aqui. A gente precisa finalizar isso até o dia 25 desse mês, os valores, tá? Por favor, querido, abra sua Bíblia em Josué capítulo 15. E vou falar de conquista hoje. Eu vou falar de conquista. Eu queria agora orar, as crianças vão sair, né? Para elas não... Ok? As crianças vão lá para o culto infantil, ok? Vamos orar por elas? Antes de vocês saírem, por favor. Deus, nós estamos aqui agora. Pedimos que o Senhor abra o nosso coração e que a Tua palavra tenha lugar em nós, na nossa vida nessa noite. E aquilo que precisamos ouvir nessa noite como desafio para a nossa vida, que o Teu Espírito tenha liberdade. Nós pedimos que, em nome de Jesus, o Senhor abençoe as nossas crianças que estarão no culto infantil. Abençoa elas, Pai, as professoras que irão cuidar delas. Em nome de Jesus, dê-nos alegria, dê-nos esperança nessa noite e dê-nos a ousadia para crermos em tudo aquilo que o Senhor tem declarado para nós na Sua palavra. Fica conosco, oramos, repreendendo todo o mal, toda a perturbação ou opressão, toda a desatenção, ou tudo aquilo que tira a nossa atenção da Tua palavra. Nós declaramos nessa noite, na autoridade do nome de Jesus, este lugar é Teu, Senhor. Nós somos Teus, e tudo que fazemos aqui é para o Teu louvor e a Tua glória. Senhor, sinta-se à vontade no nosso meio. Senhor, passeie no nosso meio nessa noite, e que a Tua palavra tenha o poder de mudar, ó Deus, as coisas da nossa alma, dos nossos pensamentos, das nossas ações, para que nós possamos Te glorificar. Te agradecemos por este final de ano, por tudo que temos vivido. Te agradecemos pelas promessas cumpridas e realizadas nessa igreja. E nessa noite nós queremos já, ó Deus, olhar para aquilo que o Senhor tem para nós, para o ano que vem, das conquistas que o Senhor tem para nós. Então abençoa a nossa vida, abençoa os nossos planos e abençoa para que cada um aqui seja um conquistador, em nome de Jesus, amém. As crianças podem, ok? As crianças podem estar indo para o culto infantil, por favor. Falar em conquista, né? Alguém falou assim: pastor, lembra aí, hein? Vou lembrar aí, tá? Os parabéns aqui para os corintianos de hoje, né? E eu queria assim dizer para os irmãos o seguinte: a nossa maior alegria aqui na terra são as conquistas que nós vamos levar para o céu. Sejam corintianos, são paulinos, palmeirenses, ou já falei todo mundo, os santistas, né? As nossas maiores conquistas são aquelas que nós levaremos para o céu, em nome de Jesus. Mas eu quero parabenizar os nossos irmãos aí que ligaram na minha casa hoje de manhã.
que mandaram um SMS, né? E foi um excelente jogo, eu assisti todo, e parabéns a vocês que merecem aí. Mas nessa noite vão tirar as nossas atenções daquilo que é da terra, e vamos colocar a nossa atenção naquilo que é do céu, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Josué capítulo 14, verso de 1 a 15. O texto diz assim: isto pois é que os filhos de Israel tiveram em herança na terra de Canaã, o que Eleazar, o sacerdote, Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, lhes fizeram repartir. Por sorte da sua herança, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés, acerca das 9 tribos e da meia tribo. Versículo 6. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. 40 anos tinha eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia, para espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor seu Deus, meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos são passados desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora eis que hoje tenho já 85 anos, e ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra, como para sair e entrar. Agora, pois, dá-me este monte, de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que estavam ali os anaquins, e grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo, para os expulsar, como o Senhor disse. E Josué o abençoou, e deu a Calebe, filho de Jefoné, a Hebrom em herança. Portanto, Hebrom ficou sendo herança de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir ao Senhor, Deus de Israel. E antes o nome de Hebrom era Kiriat Arba, porque Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Há um verso que eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, Números 14, 24, diz assim: porém, o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência possuirá a terra. O tema da palavra nessa noite é: conquiste o seu Hebrom em 2013. Vou fazer uma pergunta para você, meu querido. Quantos anos você estaria disposto a esperar, se Deus falasse com você e lhe dissesse uma promessa? Quantos anos você estaria disposto a esperar, se Deus lhe fizesse uma promessa? Quanto tempo você esperaria? E algumas coisas que questionam o meu coração quando eu penso em sonhos, e essa igreja sabe que eu sou um sonhador. Algumas coisas que eu entro em crise quando eu começo a pensar. Se Deus nos fez, e Efésios diz 1:3, que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Se Efésios diz e nos garante que nós somos, a Bíblia diz que nós não seremos, ou que nós teremos, mas a Bíblia diz que nós já somos abençoados. Quem aqui já é abençoado, diga amém. Nós já somos abençoados.
E esta bênção, ela está ligada à vida física, ela está ligada à vida espiritual, ela está ligada à vida material e ela está ligada à vida financeira. E é interessante que a Bíblia, embora hoje o tema sendo muito discutido e mal entendido e pregado e anunciado, se fala muito de prosperidade sem ter o conhecimento da palavra de Deus. Prosperidade na Bíblia, todas as vezes que a Bíblia fala de prosperidade, seja na área física, material, espiritual, financeira, a Bíblia fala que prosperidade está ligado à obediência. E há dois textos clássicos que falam sobre prosperidade: tudo quanto fizer prosperará, aonde ele tocar será abençoado, mas como? Pela obediência, através da obediência. Nós temos a história de um homem obediente, um homem que passou o tempo, mas ele continuou perseverando e sendo obediente. E há uma pergunta aqui, há várias perguntas: por que razão muitos cristãos sonham tanto, mas conquistam tão pouco? Porque muitos crentes não vivem uma vida de triunfos, e muitos estão vivendo vidas de derrotas e derrotas e derrotas. E muitas vezes eu digo que o diabo está rindo, pisoteando, pisando, escravizando. Porventura Deus mudou? Porventura Deus mudou o seu modo de agir? Porventura Deus deixou de agir como agia? Porque a palavra de Deus diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e será sempre e eternamente. Deus não mudou. Se Deus não mudou, onde podemos detectar ou avaliar ou diagnosticar o problema? Cremos que a razão da não conquista está em não obedecer. Cremos que a razão do não triunfo está em não perseverar. Cremos que a razão de não termos aquilo que Deus prometeu que teríamos é porque no processo nós é que falhamos. Queridos, essas promessas na vida de Caleb demoraram 45 anos. 45 anos. E o texto que eu li em Números 14, 24, Deus diz assim: porém, Deus diz para ele: porém, o meu servo Caleb, porquanto houve nele outro espírito. Irmãos, quando Deus menciona na sua palavra, abaixa um pouquinho, por favor. Quando Deus menciona na sua palavra, dizendo assim: houve um outro espírito, eu queria perguntar para Deus qual era o espírito que estava na vida daqueles 10 homens que foram até a terra de Canaã espiá-la. E eles eram hebreus, eles faziam parte do povo de Deus, eles eram classificados como pessoas que conheciam a Deus, eles eram classificados como pessoas que tinham entendimento das coisas espirituais, mas no entanto, a Bíblia diz que havia um outro espírito em Caleb e Josué. Se havia um outro espírito em Josué e Caleb, eu temo por informar a vocês quais eram os espíritos que estavam na vida daqueles 10 espias. A Bíblia diz: mas ele perseverou. Eu quero nessa noite declarar pela palavra de Deus que possamos sair daqui nessa noite, não com o espírito dos 10 espias que morreram com a boca cheia de terra no deserto, mas com o espírito que estava em Josué e Caleb, que entraram na terra prometida. O Espírito Santo de Deus que habita no povo de Deus, o Espírito Santo de Deus que nos cela, o Espírito Santo de Deus que nos separou para uma tarefa grandiosa, e a tarefa de ganhar vidas para Jesus. Querido, essas promessas demoraram 45 anos. 45 anos de espera, não é fácil. Eu coloquei alguns quadros aqui, por favor. Conquiste o seu Hebron em 2013. Eu queria, enquanto estou falando aqui nessa noite, eu quero desafiá-lo a começar a pensar
2013. Porque eu já comecei a pensar 2013. Essa semana eu e o pastor Tiago sentamos no escritório e começamos a buscar de Deus aquilo que vamos viver em 2013. Eu quero dizer para os irmãos que nós vamos ter algumas coisas acontecendo aqui. Nós vamos ter um treinamento de rede ministerial, onde vem uma equipe de Marília, só para nos dar um conhecimento dos nossos dons e da onde possamos ser usados na obra de Deus, e a palavra é pessoas certas nos lugares certos. E depois virá uma equipe de 20 a 30 missionários, e nós vamos fazer um grande impacto evangelístico nessa cidade no ano de 2013. Eu já estou pensando em 2013. E nós vamos impactar evangelisticamente os 4 cantos dessa cidade. Essa semana eu sentei em casa, no meu escritório, e eu comecei a buscar na palavra de Deus os textos onde havia a palavra excelente, excelência, porque o ano de 2013, este foi o ano nosso, 2012, o tempo da frutificação, e agora 2013 é o tempo da excelência, ou o ano da excelência, é o ano temático nosso. E o que é ser excelente? Ser excelente é produzir sempre mais e melhor. E eu fiquei pensando, quando eu estava escrevendo algumas coisas que eu vou falar com os irmãos no dia 23, que eu viajo 8h40 da noite, eu quero ver se dá tempo de eu ainda falar com os irmãos, e eu fiquei pensando, como é que podemos produzir aquilo que é excelente, se o excelente Jesus não habitar verdadeiramente em nós? E a Bíblia diz que Ele é a excelência. Há vários textos que falam de Jesus, primícia. Então o ano de 2013 para nós é o ano da excelência. Agora, o que vamos fazer no ano de 2013? Tudo o que fizermos, por palavra, por ações, devemos fazer em excelência, para o louvor e a glória do nome do nosso Deus. Excelência no seu devocional, na sua vida com Deus, excelência na comunhão, excelência na adoração, excelência no discipulado, excelência no serviço, excelência em missões. Excelência. O ano da excelência. Queridos, você só irá conquistar se, preste atenção, prosseguir em seguir a Deus. Josué e Calebe entraram na terra, todos os demais ficaram no deserto. A palavra de Deus diz que se você prosseguir em conhecer a Jesus, e o texto, olha a Bíblia, o verso 8 diz assim: eu porém, Calebe está dizendo assim, eu porém perseverei em seguir o Senhor meu Deus. O termo perseverar significa conservar-se firme e constante, persistir. A palavra perseverar significa que eu não vou desistir, eu vou continuar. Irmãos, quantos de nós não alcançamos aquilo que já foi nos dado, porque não perseveramos? Irmãos, quando o povo estava na cadeia, do outro lado estava Canaã, havia uma cadeia de montanhas, e o povo estava aqui, quando Deus disse para o povo assim: todo esse povo aqui não vai entrar naquela terra lá. Eles estavam a poucos quilômetros para chegar na terra prometida, porque eles não perseveraram. Romanos 5,4 diz assim, que a perseverança produz experiência, e a experiência traz dentro do nosso coração a esperança. Irmãos, se nós perseverarmos, e o que é perseverar?
E aí Deus vai produzir a experiência, a esperança. Queridos, se você ainda tem orado por seus familiares, orado por sua família, e este ano não aconteceu, mas em 2013 vai acontecer, não desanime, persevere. Se há alguém que você colocou na sua lista de células para você orar, irmão, persevere na oração, porque a Bíblia diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Perseverar na oração. Irmãos, nós precisamos continuar orando, nós precisamos continuar perseverando, sendo pacientes. Seremos atribulados, Jesus diz que nós iríamos passar por lutas, mas continuar firmes. E a Bíblia diz: alegrai-vos na esperança, a esperança daquilo que Deus prometeu. E a palavra de Deus diz: Deus não é filho do homem para que minta, tendo porventura prometido, não fará. Deus vai fazer aquilo que Ele prometeu. Creia, creia, porque Ele vai fazer. Mas você precisa perseverar. Caleb andava em obediência, obedeceu mesmo quando muitos não obedeceram, ele obedeceu. No meio da desobediência de muitos, Caleb permaneceu obediente. Caleb possuía, além de fé, Caleb possuía visão. Sabe qual que é o grande problema da igreja hoje, queridos? Sabe qual é o problema seu e meu? O nosso problema é falta de fé? Não, nós temos fé. Nosso problema é perseverar na fé. Nós somos como Pedro: Jesus, manda-me que ande até o Senhor. E Jesus diz: venha, Pedro. E Pedro saiu do barco, pisou nas águas, não afundou. Colocou o outro pé, não afundou. Deu o primeiro passo, não afundou. Deu o segundo passo, não afundou. Estava olhando para Jesus e não afundou. Olhava para Jesus e não afundou. Mas então ele olhou para as ondas do mar e ele começou a sucumbir. Pedro tinha fé? Claro que tinha. Ele caminhou sobre as águas como Jesus. Mas qual foi o problema de Pedro? Pedro não era perseverante em crer na sua fé. Ele não era perseverante na sua fé. Queridos, muitos de nós estamos perdendo aquilo que Deus já nos deu, porque não somos perseverantes. Damos o primeiro passo, o segundo, o terceiro, estamos olhando para o autor e consumador da fé, mas de repente eu começo a olhar o problema, o irmão, a vida de ciclano, a vida de Beltrano, eu começo a olhar as dificuldades, e aí então eu começo a perder, e eu começo a sucumbir. Nessa noite você está sendo desafiado, em nome de Jesus, a não tirar os olhos do autor e consumador da nossa fé. Você está sendo desafiado a olhar para Ele. Queridos, Caleb possuía fé e visão. Segundo, você só conquistará se confiar na promessa de Deus. Eu queria dizer uma coisa para você: 45 anos, uma palavra queimou dentro do coração de Caleb. 45 anos, aquela palavra no coração de Caleb germinou, doía, e ele esperava, ele aguardava pela fé, ele aguardava, porque ele sabia que Deus era fiel, ele confiava no Deus que ele cria, e ele precisava, ele olhava e ele lembrava das palavras, todos os dias ele se lembrava das palavras. Ele não se alimentava por causa dos problemas, das circunstâncias, das dificuldades, mas ele se alimentava do poder, da promessa declarada pela boca do próprio Deus. Eu quero dizer uma coisa para você, querido: passe o tempo que passar, aconteça o que tiver que acontecer, não deixe se apagar do seu coração as promessas que Deus fez para a sua vida. Ele diz assim, certamente, verso 9:
Certamente que a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos. Confiança em Deus se traduz pela segurança íntima que eu tenho. O que é confiança? É aquela segurança íntima que eu tenho dentro do meu coração. O que acontece quando você tem o primeiro filho? E tem muito pai que gosta de brincar. Eu fico com medo danado daquilo, né? Pega o filho e joga para cima. Aí o filho, primeira vez que faz isso, o filho volta o braço do pai. Jogou outra vez. Daqui a pouco o filho está dando gargalhada e está se esborrachando de dar risada. E o pai joga lá em cima e segura, e o filho, por quê? Confiança. Aconteceu a primeira vez. Queridos, tem um texto que no dia que nós estávamos para fechar os 20 mil reais aqui da parte de cima, dos 3.411 lá da parte de cima, dos 411 metros de cima, pastor Rogério veio aqui, ele perguntou, e aí, como é que tá? Eu falei, pastor Rogério, quem já matou um leão e um urso? Foi desse jeito que Davi falou. Quando olharam para Davi, aqueles circuncisos, Davi falou assim, fica tranquilo, teu servo irá, eu matei um leão e um urso, porque o Senhor estava comigo. Eu quero dizer uma coisa para você, Deus nunca vai colocar você de cara a cara com um gigante, sem primeiro colocá-lo de cara a cara com um leão e com um urso, está entendendo? Você, na perseverança, na paciência, na tribulação, nos desafios, das lutas, se você, e essa palavra é para você, meu querido, se você está passando uma batalha hoje, uma luta, eu quero dizer uma coisa para você, e eu quero desafiá-lo nessa noite. Quem está aqui passando uma batalha tremenda, quem está aqui enfrentando uma luta, não sabe como que vai acontecer, não sabe como que vai terminar, querido, eu quero dizer uma coisa para você, glorifique Jesus, agradeça a Deus, todos os dias. Pastor, o senhor não sabe. Eu também. Davi também não sabia, mas ele olhou e ele disse, teu servo já matou um leão e um urso, vem o gigante que vier em 2013, mas ele vai cair em nome de Jesus, porque nesse ano Deus nos ensinou a matar o leão, Deus nos ensinou a matar o urso, Deus nos ensinou a vencer nas pequenas coisas, porque Deus está preparando, querido, Deus está te preparando, Deus está preparando o seu caráter, Deus está preparando sua vida, Deus está forjando você para coisas grandes, Deus está preparando o seu povo para uma conquista maior a cada dia, Deus está preparando você. Se as lutas são grandes, glorifique a Deus. Se elas estão difíceis, glorifique a Deus. Se você não encontra saída, fique em paz, glorifique a Deus, exalte o Senhor, porque Deus te fez para conquistar, em nome de Jesus. E essa conquista não é pelo poder do seu braço, não é pela sua capacidade, mas essa conquista vem porque você pode confiar no Senhor, no Senhor. Querido, Caleb conquistou Hebrom porque não vacilou no cumprimento da promessa de Deus. Eu quero citar pelo menos 3 razões porque você precisa confiar em Deus. Primeiro, Deus é misericordioso, diga amém. A Bíblia diz assim, misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade, Salmo 103:8. A Bíblia diz assim, Tiago 5:11, eis que temos por bem-aventurados os que sofreram, ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Amém? Deus é misericordioso. Segundo, Deus é fiel no cumprimento da sua palavra. Deuteronômio 7:9 diz, saberás pois que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Há alguém que ama Deus aqui, glorifica a Deus.
Se você ama, a Bíblia diz que Deus tem um compromisso com você. Hebreus 10, 23 diz: retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu. Querido, eu vou dizer uma coisa para você: quando Deus promete, o diabo tenta roubar. O diabo tenta tirar de você. Nessa noite, querido, em nome de Jesus, repreenda a voz que tenta te roubar. Mas diga: Senhor, continua falando, porque o Senhor é fiel, o Senhor vai cumprir. E terceiro, porque Deus é poderoso. Salmo 89, 13 diz: Tu tens um braço poderoso, forte é a tua mão, e elevada a tua destra. Outro texto diz, Salmo 93, 4: Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas. Esse é o Deus que você crê, esse é o Deus em quem você confia. Ele é misericordioso, é fiel no que fala, é fiel para cumprir, e Ele é poderoso para cumprir aquilo que Ele prometeu. Terceiro, você só conquistará se esperar no tempo de Deus. Eu quero falar aqui sobre o tempo de Deus. Cronos vem de cronômetro. Cronos significa o tempo do homem. E o tempo do homem é um problema sério. E eu vou falar sobre o relógio do homem e o relógio de Deus. E existe o Kairos, tempo de Deus. Existe o tempo de Deus, o time de Deus. Deus faz do jeito que Ele quer, como Ele quer, mas Ele cumpre aquilo que Ele prometeu. E é no tempo dEle. A Bíblia diz que Daniel orou, e ele pediu uma resposta de oração. Demorou 21 dias, porque o opositor estava obstruindo a resposta de oração. Mas a Bíblia diz que depois de 21 dias, a Bíblia diz que Daniel orou e jejuou. Você tem jejuado, meu irmão? Você tem orado? Você tem buscado a Deus? Você tem buscado o Senhor e jejuado? Não, pastor, eu só pedi uma vez. Dia 31 de dezembro, todo mundo ora e coloca o joelho no chão e diz: eu vou pedir para Deus. Dia 1º de janeiro, ele já esqueceu do que pediu. Persevere naquilo que você pedir. Jejue por isso. A Bíblia diz que Daniel fez isso 21 dias, mas no final de 21 dias a resposta veio. Vou dizer uma coisa para você, querido: Deus nunca vai deixar você sem resposta. Amém? Porque a resposta de Deus pode ser sim, não, ou espera mais um pouquinho. Mas Deus nunca vai deixar você sem resposta. Você só conquistará se esperar no tempo de Deus. O relógio de Deus é constituído de 2 ponteiros. Um ponteiro é o ponteiro da esperança, e o outro ponteiro é o ponteiro do tempo. O relógio do homem é constituído basicamente de 3 ponteiros. O relógio do homem tem o ponteiro da dúvida, tem o ponteiro da ansiedade, e tem o ponteiro da impaciência, da dúvida, da ansiedade e da impaciência. Da dúvida é a incerteza sobre a realidade de um fato ou verdade, e aí ficamos na dúvida se vai acontecer ou não, é um ponteiro. Segundo ponteiro, a ansiedade, a aflição, a angústia, a perturbação. Sexta-feira, culto da libertação, pastor pregou aqui sobre os espíritos que atuam na nossa vida e que nos impedem da bênção de Deus. E aí falamos sobre a ansiedade, o mal do século, doenças psicossomáticas, doenças da alma. Você vai no médico, o médico diz assim: não tem nada. Você vai lá e ele diz: olha, não tem diagnóstico médico, porque a sua alma não consegue ser diagnosticada. Só há um jeito de diagnosticar a alma do homem, através da palavra de Deus. Mas o segundo ponteiro, que é o ponteiro da ansiedade, e o terceiro ponteiro, o ponteiro da impaciência, desespero, pressa, inquietude.
agitação, precipitação. Eu quero que as coisas aconteçam logo, tem que ser do meu jeito, eu quero agora. Caleb esperou 45 anos, porque a palavra ainda estava viva dentro do seu coração, tal como Deus falou com ele quando ele tinha 40. Irmãos, o diabo está roubando demais aquilo que Deus fala, e tem roubado. Nós recebemos uma promessa de Deus, recebemos a palavra de Deus, a verdade de Deus no nosso coração, mas quando a gente vai embora, a dúvida, a ansiedade, a precipitação, a impaciência nos rouba aquilo que Deus tem para nós. Eu quero falar uma coisa para você. Caleb sabia que o tempo não impede o cumprimento da promessa. Tempo nenhum. Tempo nenhum. Diga para a pessoa que está do seu lado: o tempo não impede o cumprimento da promessa que Deus te fez. Diga para a pessoa que está do seu lado, mais uma vez: Caleb não permitiu que o tempo azedasse a sua esperança. Queridos, a Bíblia diz assim, que Caleb diz assim: mas meus irmãos que subiram comigo, Josué 14:8, fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor. Eu queria falar uma coisa interessante, tem bastante, a gente vai estar terminando. O tempo é um instrumento de Deus. Eu não posso falar muito, senão vou começar a chorar. A gente vai entrando nessa fase da vida, a gente começa a ver o quanto Deus fez na vida, os 29 anos de ministério. Passaram-se 17 anos aqui, desde o dia que eu sentei na mesa no meu escritório lá, escritorinho, a salinha, lá na 9 de julho, numa área de 400 metros, e Deus falou comigo: escreve o que você quer de mim. Eu peguei uma folha, e eu comecei a escrever numa folha. Deu uma página, outra página, eu nem sei onde essas páginas estão hoje. E eu comecei a falar com Deus o que eu queria de Deus aqui. Passaram-se 17 anos. Deus não permitiu que eu saísse. Muitas coisas aconteceram. E Deus queria que eu perseverasse. Um dia, aquela igreja que não saía, já viu igreja elástico, né? Batiza 10, perde 11. Batiza 13, perde 9. Batiza não sei quanto, perde não sei quanto. E gente vai embora, e vai embora para outra cidade, vai embora para outra cidade, vai embora para outra cidade, e ninguém fica. Falei: Deus, tem um problema nessa cidade, e ninguém fica nessa cidade. Começamos a orar pela cidade. Começamos a pedir a Deus prosperidade na cidade. Começamos a pedir emprego na cidade. Começamos a pedir que o nosso povo ficasse, os nossos jovens ficassem. E Deus começou a mudar. 98, 99, as coisas começaram a mudar, virou a década, 2000, e foi. 2004, disse: igreja, vamos vender o templo. Tivemos uma dificuldade, ficamos um ano colocando para vender, e ninguém. No dia que eu fui lá e tirei aquela placa que estava escrito lá: vende-se o templo, lá incrustada no comércio, importunando os comerciantes, porque eles não queriam a igreja lá. Eu também não queria, mas eles não queriam. E eu fui tirar, no dia que eu tirei a placa, eu chorei diante de Deus. Eu falei: Deus, o que está acontecendo? E eu tirei a placa, quebrei ela, coloquei atrás da igreja, e aquilo machucou meu coração. Falei: Deus, o que estava acontecendo? O que está acontecendo?
mas Deus estava tratando com a igreja, Deus estava curando os traumas da igreja, Deus estava trabalhando conosco, Deus estava limpando e purificando a igreja, Deus estava tratando comigo, Deus estava tratando especificamente comigo. Deus queria que eu continuasse perseverando, Deus queria que eu continuasse acreditando naquilo que Ele disse para mim. E teve um momento na minha vida que eu tive que parar e dizer: Deus, oh Deus, o que vai acontecer aqui? Eu estava morrendo. Vocês nunca viram um pastor morrer? Existem muitos pastores hoje pregando mortos. Eles vão para os púlpitos das suas igrejas e pregam sem vida, pregam sem alegria, porque estão mortos. Eles não conseguem acreditar no plano de Deus, não conseguem acreditar nos projetos de Deus. E eu estava entrando nessa esfera de morte. Então Deus falou comigo, e Deus começou a tratar comigo, e Deus começou a curar o meu coração, e Deus começou a reacender as promessas que Ele tinha feito, e Deus começou a chamar a minha atenção para a palavra dEle, que Ele era fiel. Mas irmãos, eu estava como muitos, morrendo, e eu precisava que Deus reacendesse. Deus começou a reacender. 2008 a gente disse: irmãos, nós não vamos mais colocar a igreja à venda, isso vai partir da igreja agora. E Deus começou a fazer um movimento, Deus começou a transformar, e a igreja começou a batizar, pessoas começaram a ficar, e Deus começou a fazer. E hoje eu posso dizer para você, com toda certeza, com toda segurança, isso é só o começo. Essa é a frase que nós temos declarado aqui: isso é só o começo do que Deus vai fazer aqui. Mas irmãos, por pouco, o tempo não azedou aquilo que ficava, que Deus tinha falado comigo. Queridos, eu não sei o que Deus já falou com você, eu não sei o que Ele já tratou com você, mas eu quero dizer na última parte aqui agora: você só irá conquistar se, quarto, por favor, tiver ânimo. E eu vou dizer para vocês, não é para falar nada. Eu ia colocar aqui a imagem do Corinthians hoje aqui. Eu falei, não, é muita coisa um São Paulino fazer isso, né? Mas eu ia colocar a imagem do Corinthians, então eu coloquei essa imagem aí. O último samurai. A expressão dele é a expressão de quem vai para a luta com ânimo. Irmãos, vocês acham que Davi partiu para cima do gigante que jeito? Com medo? Não, ele partiu para cima do gigante com ânimo. Existe uma coisa que vai determinar bem claro quem você é: se você é corajoso ou não, se você é ousado ou não. Nessa noite você está sendo chamado a ser ousado e corajoso. Nessa noite você está sendo chamado a fazer uma declaração profética de fé na sua vida. Eu quero chamar o Ministério de Louvor para cá. Enquanto o Ministério de Louvor vem, eu quero dizer para você que há 7 perguntas que eu queria fazer aqui nessa noite, enquanto o Ministério de Louvor vem. Mas antes disso eu queria dizer algo interessante. Caleb era um homem de princípios. Caleb sabia que a sua força estava em Deus e não nos braços. Durante 45 anos ele se lembrou da promessa. Durante 45 anos ele se lembrou da palavra de Deus. O texto de Josué 14:12 diz: agora pois, dá-me este monte. E eu quero fazer uma pergunta a você: qual é o seu monte em 2013? E você precisa ter ânimo, ser ousado, você precisa ter fé, você precisa confiar, você precisa nessa noite dar um brado de fé e de confiança. E a promessa que Deus tem feito na sua palavra, o texto que o Tiago leu hoje aqui, 29:11, Jeremias: bem sei eu, Deus diz que sabe o que sabe o que pensa de vocês. Deus diz: bem sei eu os pensamentos que tenho de vocês, pensamentos de fazê-los prosperar e de dar um fim que lhe apraz. Deus sabe. Agora a pergunta é:
Qual é o seu grande Hebron? Qual é o seu desafio? Há algumas perguntas que eu gostaria de fazer aqui. E há uma frase que eu coloquei, não sei se ela está ali atrás. Caleb não era extraordinário. Diga assim: Caleb não era extraordinário. Extraordinário era o seu Deus. Você está entendendo? Nós somos pessoas comuns. Pela força do braço, da capacidade humana, nós não chegaremos, nós não conquistaremos. Mas Caleb diz: assim como eu era com 40 anos, porque eu confiava no Senhor, agora eu estou com 85 anos, e eu tenho forças em Deus como tinha com 40 anos, para entrar e para sair, para guerrear, e eu vou subir lá, porque aquele monte é habitado por gigantes, e eu vou conquistar aquele monte. A palavra nessa noite é: qual é o seu monte, qual é o seu Hebron em 2013? Caleb fez diferença na sua geração. Há uma pergunta, 7 perguntas, por favor, deixa ela aí. Primeiro, você é um cristão perseverante ou inconstante? Se for inconstante, vai demorar mais tempo para você conquistar. Segundo, se você é inconstante, o que pretende fazer para mudar? 2013 vai começar, o que você vai fazer para mudar? Terceiro, você acredita que Deus é mentiroso? Alguém acredita que Deus é mentiroso? Alguém aqui acredita que Deus é mentiroso? Quarto, se você não acredita que Deus é mentiroso, então por que não confia nele? Se Deus não é mentiroso, por que você não confia nele? Por que você não olha para o autor e consumador e começa a andar nas águas? Por que você não começa a declarar diante de Deus? Quinta pergunta: você acha que o seu relógio funciona melhor do que o relógio de Deus? Impaciência? Ansiedade? Seu relógio funciona melhor do que o de Deus? Não, então espere no relógio de Deus. Sexta pergunta: se não acha que o seu relógio é melhor do que o de Deus, então por que não espera o tempo de Deus? E a sétima pergunta: você sabia que um homem animado para a guerra vale mais que 100 desanimados? Nessa noite eu quero dizer para você: eu estou indo para a guerra. Eu estou indo para a guerra. E a pergunta é: há alguém animado para ir comigo aqui? Há alguém que tem fé para ir comigo aqui? Em 2013 eu vou viver o sobrenatural. Quantos aqui vão viver o sobrenatural de Deus? Diga amém. Em 2013 eu verei os milagres de Deus acontecendo aqui. Em 2013 nós veremos as portas trancafiadas sendo quebradas pelo poder do nome de Jesus. Em 2013 eu quero dizer para os irmãos: são 410 lugares, as outras cadeiras que estão guardadas, todas elas estarão tomadas, não porque eu quero uma igreja cheia, porque o inferno vai ficar vazio lá em nome de Jesus. Em 2013 eu quero dizer para você, meu querido, seus desafios pessoais, escola, trabalho, profissão, vida amorosa, vida com Deus, todas as coisas são possíveis daquele que crê. Em 2013 eu quero dizer para você, querido, se o seu Hebron é uma família abençoada, 2013 está aí, vamos entrar nele em nome de Jesus. E eu quero declarar em nome de Jesus, fica de pé, só os guerreiros valentes do Senhor hoje, em nome de Jesus, e nós vamos cantar. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim, meus planos não podem ser frustrados, minha esperança está nas mãos do grande eu sou, meus olhos vão ver o impossível acontecer. Declara acreditando, igreja, posso enfrentar.
Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Meus planos não podem ser frustrados. Em nome de Jesus. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer mais uma vez. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Meus planos não podem ser frustrados nunca. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. De promessas, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, Tempo de Deus. pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Começa a declarar, irmão. Começa a orar em nome de Jesus. Pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Querido, enquanto os instrumentos estão tocando, eu gostaria que você estivesse começando a orar agora. Não importa com a pessoa que está do seu lado, por favor, apague as luzes aqui da frente. Começa a orar e começa a lembrar o que Deus tem para você em 2013. Os desafios de Deus, sejam eles pessoais, coletivos, sejam eles materiais, físicos, em nome de Jesus. Deus está chamando você nessa noite para crer que o impossível pode acontecer. Então, em nome de Jesus, comece a declarar. Nós sabemos que os olhos do Senhor estão atentos e permanecem em nós, e os seus ouvidos estão abertos e sensíveis para ouvir o seu clamor nessa noite. Você pode até chorar, mas a alegria virá pela manhã. Se você está sofrendo, Deus irá levantar você, Deus irá enxugar as suas lágrimas, Deus irá trazer a alegria e a paz dele para o seu coração. Se as coisas não têm sido boas, hoje em 2012, em 2013, Deus vai mudar, Deus vai virar o jogo, em nome de Jesus. Deus é poderoso para transformar, Deus é poderoso para renovar, Deus é poderoso para libertar. Deus é o Deus que faz a promessa, Ele não mente. Deus é poderoso para cumprir, Ele é o seu Deus. E o que você está declarando nessa noite, Deus está ouvindo, Deus está ouvindo, Deus está ouvindo você, em nome de Jesus. A alegria virá pela manhã, porque Deus é Deus de perto, Deus não é Deus de longe. Deus nunca mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e será sempre eternamente. Em 2013, Deus irá levar você à conquista do seu Hebron, o seu monte. Os gigantes irão cair, os gigantes irão ser mandados embora, afastados, em nome de Jesus, pela palavra, pela declaração do poder da palavra. Deus está dizendo nessa noite: você é um conquistador, você é um Caleb, você é um Josué. Você foi chamado para vencer, você foi chamado para viver em vitórias, em nome de Jesus. Deus está chamando nessa noite você, meu querido. Deus, o Deus da promessa, o Deus infalível, o Deus que cumpre o que promete, o Deus poderoso, em nome de Jesus. Querido, eu quero dizer para você nessa noite, olha aqui, querido,
Você está achando que é difícil, o inimigo está dizendo que é impossível. Não, não é impossível, porque Deus vai agir. Deus é poderoso em nome de Jesus. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Deus está levantando o seu povo, Deus está levantando a sua igreja, em nome de Jesus. Nessa noite, começa a declarar, abra os seus lábios, ore e declare em nome de Jesus. Ora e declara em nome de Jesus. Ora e diga: Senhor, muito obrigado pelas promessas que fizestes. Senhor, em nome de Jesus, pela tua palavra, não é pela força do braço, não é pela capacidade humana, Senhor, não é pela capacidade humana, mas é por causa da tua palavra. Deus, obrigado por tua palavra. Senhor, muito obrigado por tua palavra. Deus, obrigado porque a tua palavra liberta. Muito obrigado porque a tua palavra cura. Muito obrigado porque o Senhor nos deixou as tuas promessas. Senhor, em nome de Jesus, eu sei que o Senhor vela e zela por tua palavra para cumprir nos nossos dias. Senhor, em nome de Jesus, 2013, cada um de nós irá conquistar o seu Hebron. Nós iremos galgar, nós iremos andar em vitória, nós iremos andar diante do Todo-Poderoso nessa noite. Deus está dizendo para você: creia, 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 persevere, tenha bom ânimo, em nome de Jesus. Confie no Senhor, porque Ele te fará um Caleb, Ele te fará um Josué, e Ele diz para você que a sua força será renovada. Deus está renovando a sua força nessa noite, Deus está renovando o seu coração, Deus está renovando a sua vida nessa noite, na autoridade do nome de Jesus. Jesus, posso entender. Quer se enfrentar? Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos, igreja, vamos cantar, são sensíveis, vamos cantar e glorificar. para ouvir meu Solte a sua voz, posso até solte a sua voz, querido. Mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto, Ele está aqui nessa noite. e não de longe. Nunca mudaste. Deus não mudou. Tu és fiel, fiel a mim. Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Só a igreja declara em nome de Jesus. Deus de aliança, de
Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Glória a Deus. Glorificado seja o Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus, obrigado, porque o Senhor nos visita sempre. Muito obrigado, porque é o Senhor quem falou e soprou aos nossos ouvidos a tua voz nessa noite. E eu sei que o Senhor pode contrariar todas as circunstâncias, o Senhor pode mudar todas as coisas, e eu sei que o Senhor é um Deus fiel. Nós louvamos a tua fidelidade, engrandecemos o teu nome e te glorificamos nessa noite, e exaltamos o teu nome e bendizemos o teu nome sobre todo o nome, Deus, em nome de Jesus.